Tudo bem com você? Uma boa terça-feira. Bom demais poder estar na sua companhia com mais uma oficina do coração. E hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre Asaf. Asaf foi um regente do coral que cantou na inauguração do Templo de Salomão. Imagine você, hein? Primeiro Crônicas conta isso. E é impressionante, a musicalidade estava na veia de Asaf. Asaf, segundo hoje, os músicos da igreja geralmente têm a chave da igreja e entra a hora, não a hora que quer, mas a hora que melhor lhe convém. Asaf também tinha a chave do templo do rei Salomão. A Bíblia diz lá em 1 Crônicas, quando Asaf louvava, com 100 homens cantando em uníssono, junto com as trombetas. Imagine quantas trombetas precisam, quantos homens precisam para cobrir uma trombeta. Então imagino, cada 10 homens, por exemplo, uma trombeta, tinha 100, tinha pelo menos 1000 pessoas nesse coral. É impressionante você imaginar que quando Asaf cantava com coral, a igreja era tomada por uma nuvem, e nessa nuvem a presença de Deus estava ali, e os homens, a ponto que os homens não conseguiam mais ver quem estava cantando do seu lado. Assim era a aprovação de Deus. Mas um dia, alguma coisa me disse que Asaf afastou os olhos um pouco de Deus, porque ele escreveu 2 salmos, 73 e 83, e o Salmo 73, com base na minha velha Bíblia, olha aqui a minha velha Bíblia, eu quero dizer para você que o Salmo 73 diz: bondoso é Deus, quanto a mim os meus pés quase se desviaram, faltou pouco. Ele escreve quase, faltou pouco, e num jogo de futebol, quando diz quase, faltou pouco, quer dizer passou muito perto. E Asaf começa a dizer um pouco dos mortais. Parece que seus olhos começam a olhar para o próximo, e ele começa a ter inveja do próximo. E ele diz: puxa, eu louvo a Deus e nada acontece, e aquele que é rico dorme até a hora que quer, aparece, pega o dinheiro. A Bíblia diz isso, ele pega o dinheiro e sai. A Bíblia diz que todas as manhãs, sabe aquela manhã que você tem um compromisso numa segunda-feira e você põe o despertador, ele desperta, você põe ele no soneca, mais 5 minutos, conta até 10, agora números pares, e aí você levanta. Asaf diz: sou castigado a cada manhã. E ele vai reclamando com Deus, até que no Salmo 73, no verso 20, 21 e 24, ele diz assim: até que eu percebi, eu estava ignorante, embrutecido, diz ele, até que eu era como um animal irracional. Animal irracional? Eu pregava um dia sobre Asaf, perguntei para uma turma que eu pregava, um acampamento jovem, imagine, fale o nome de animais irracionais, aí cada nome. Mas Asaf diz isso: quando você não percebe as coisas que Deus faz, você é como um animal irracional. E me perdoe, animal irracional tem o gatinho, que é muito bonitinho, o cachorrinho é muito bonitinho, mas também tem o elefante, o hipopótamo e tem um burro. E o burro, coitado, pobre do burro, né? Tem burro menos ignorante que alguns seres humanos. E às vezes somos mais burros, mais ignorantes que um próprio animal irracional, segundo a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, mas o Salmo 73, Asaf diz: eu era como um animal irracional. Até que ele resolveu, e agora parece que a cena é essa, ele abriu a igreja, o templo de Salomão, e agora ele começa a olhar tudo aquilo e diz: puxa, eu sou o regente, eu fui o regente do coro. Quando eu louvo, Deus desce para ouvir pessoalmente. E ele escreve: até que entrei novamente na tua casa e percebi o fim deles. Então eu louvo o Senhor eternamente e agradeço pelo Senhor ter esse tempo para mim. E parece que ele então volta para os braços do Senhor Jesus. O Salmo 73 é um salmo escrito por Asaf, o homem que regia o coral, não de uma igreja normal como você e eu, mas como você e eu temos hoje, mas o templo do rei Salomão. E o templo do rei Salomão, até hoje procuram as minas do rei Salomão, mas o regente do coral era Asaf. Leia o Salmo 73, vai fazer bem para você, fez bem para mim, mas ele diz: faltou muito pouco para que meus pés se desviassem, por inveja dos ímpios. E ímpio é aquele que não segue o Senhor Jesus.
Pode ser que você pense que sirva ao Senhor Jesus, mas você não o serve. Você tem uma ganância, você se apega mais às coisas desse mundo. E não estou falando por frustração e riqueza, mas a Bíblia assim o diz. E está aí o coronavírus dizendo que Jesus está voltando. Eu quero olhar nos seus olhos e fazer uma pergunta. Você não quer, como Asaf, tirar os olhos das coisas aqui desse mundo e colocar os olhos no Senhor Jesus? Você não quer ler o Salmo 73 hoje? Leia o Salmo 73, vai fazer bem para você. Você vai perceber que já houve, como você, homens que tinham os olhos neste mundo, mas o mundo por vir é muito melhor. Posso orar com você? Que Deus cuide de você e te resgate como resgatou Asaf. Senhor Deus, muito obrigado pelos exemplos bíblicos. O exemplo de Asaf, esse grande guerreiro, esse regente do coro angelical aqui na terra. E quando regia, o coro angelical cantava junto com os homens, uníssono, numa só voz com as trombetas, e o Senhor se fazia presente. Eu quero ser, Senhor, como Asaf, o Asaf resgatado. Muitas vezes, como Asaf, nós temos um olhar só para esse mundo, mas obrigado, porque o Senhor deixou o exemplo bíblico que pode nos resgatar. Cuide de nós, nos dê a tua paz, nos dê um bom restante de terça-feira, na tua companhia, em teu nome. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus cuide de você, que Deus te resgate como resgatou Asaf. Até amanhã com mais uma oficina do coração. Até lá.